Olá, meus irmãos, a graça e a paz, mais um dia de live com os irmãos. Hoje é o nosso 13º dia, glória a Deus por isso. Amanhã, 14º dia, completamos 2 semanas, né? Estamos indo aí para a terceira e última semana. Lembra que com Daniel foi no último dia, né? Então, seja perseverante, né? Imagine se Daniel desistisse no meio do caminho, né? Então não falte, amanhã nós vamos ter 2 cultos poderosos, irmãos. Amanhã vai ser uma pregação maravilhosa. Presença, vida, unção. Você não pode perder de jeito nenhum, de jeito nenhum. Também não esquece que nós vamos ter a ceia, né? Então amanhã é dia de ceia também. Vai ser uma grande bênção no nome de Jesus, ok? Então vamos lá, vamos fazer a nossa confissão. Pega aí então a sua confissão, 13º dia. Hoje o texto é de Efésios 4, 29 até o 32. Diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Vamos confessar, confessa comigo aí. Eu rejeito toda palavra indecente e torpe na minha casa. Eu falo para abençoar e edificar o meu cônjuge e os meus filhos. Eu não entristeço o espírito, falando palavras de morte ou depreciando o meu cônjuge e também os meus filhos. Mas eu transmito graça a eles com palavras que edificam. Eu expulso da minha casa toda amargura e cólera. Eu rejeito toda ira, gritaria e malícia. Eu guardo a minha casa para que a impureza e as coisas malignas não entrem nela pela televisão ou internet. Na minha casa somos benignos, compassivos e perdoamos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Aleluia! Como a palavra de Deus é poderosa, né? Que cada dia a gente tem compartilhado e confessado textos maravilhosos em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Amém. Vamos direto então para o compartilhamento de hoje, né? Eu quero compartilhar com você hoje algumas casas que Jesus entrou no Novo Testamento que estão registradas na Bíblia, né? Provavelmente Jesus entrou em muitas outras, né? Porque a Bíblia não está ali escrito exatamente tudo 100%, né? Até porque não ia caber num livro, né? Quanta coisa Jesus fez, em quantos lugares ele passou. Mas aquilo que está registrado, eu creio que é para nossa edificação, né? Então, no Novo Testamento relata 12 casas, né? Eu provavelmente não vou falar 12 aqui, não dá, né? Por causa do tempo. Mas eu vou falar algumas, né? Mas o Novo Testamento relata 12 casas em que Jesus entrou. E todas as vezes que Jesus entrou na casa, algo especial aconteceu. E eu acho essa palavra tão forte porque tem a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui nesses dias, né? O tema do nosso jejum é 21 dias quando a presença enche a casa. É tudo que nós queremos, irmãos. Não queremos ser crente religioso que acha que Deus habita só aqui no prédio da igreja. O que é isso? Deus habita em nós, né? E Deus habita na tua casa. Amém? Então eu vou ler com você alguns textos e ativar a tua fé. Porque eu creio que se Jesus fez essas coisas aqui nessas casas, não só vai, como pode fazer na sua também, em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, casamento em Caná, né? João 2, de 1 a 11, diz assim, ó. 3 dias depois, em um casamento em Caná da Galileia, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Essa é a importância da gente convidar Jesus para estar fazendo parte da nossa casa. Com os seus discípulos, para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse, mulher, o que eu tenho contigo? E ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e elas se encheram totalmente. Então lhes determinou,
Tirai agora e levai o mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eles sabiam, os serventes, que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam dar primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Veja bem, irmãos, primeiro milagre de Jesus aconteceu nesse casamento, aqui nesse contexto dessa casa. Primeiro milagre, era uma festa de casamento. O vinho na Bíblia aponta para alegria. Irmãos, você sabe, isso acontece em qualquer família. Há momentos na nossa casa que às vezes parece que a gente perde a alegria. Por causa de circunstâncias, situações. Mas deixa eu te dizer, quando Jesus entra na casa, quando ele entra na história, ele transforma aquilo que é tristeza, luto em festa. Amém? O que aconteceu? Jesus transformou litros e litros de água em vinho. O mestre-sala no texto diz que foi o melhor vinho. O vinho na Bíblia fala de alegria. Então, quando Jesus entra em cena, a alegria vai transbordar na sua casa em nome de Jesus. Se você estava vivendo momentos assim, às vezes dias de falta de alegria no casamento ou até com os filhos, nesses dias você tem que crer que o Senhor vai trazer de volta a alegria. Outro exemplo está lá em Lucas 4, 38, 39, né? Quando Jesus foi na casa de Pedro, olha lá. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. O que Jesus levou quando foi na casa de Pedro, irmãos? Cura. Irmãos, se você tem vivido dias de enfermidade na tua casa, se você, às vezes os teus filhos, um fica doente, quando um sara, o outro já fica. Você, às vezes, doente, esposa, marido doente, o que está acontecendo? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, creia nisso. Quando Jesus entra na casa, ele também traz cura, porque o Senhor é a própria cura, no nome de Jesus. Nesses dias nós estamos aqui orando por isso, declarando sobre família. E eu estou aqui para dizer essa boa nova para você. Se você estava sendo afligido por enfermidade, ou qualquer membro da sua família, nesses dias o Senhor está trazendo cura, em nome de Jesus. Amém? Terceiro, Lucas 5,17, vou ler com você, do verso 17 até o 24. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Vieram então os homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio de diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que vocês estão pensando no vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Uau! Veja, irmãos, qual casa que Jesus estava aqui? Era na casa dele mesmo. O texto lá em Marcos 2 diz que Jesus estava na sua casa, em Cafarnaum. E aí, quando ele estava lá, logo uma multidão encheu ali. Mas o que aconteceu nessa casa, que era a casa do próprio Senhor Jesus? A Bíblia diz que tinha um homem que estava lá, que vivia sua vida humilhado. Ele era coxo de nascença, não andava, dependia das pessoas para tudo. E aquele homem foi restaurado. Deixa eu te dizer, nesses dias o Senhor quer restaurar a tua família, a tua casa, as tuas finanças. Deus quer restaurar a tua história. Como que o Senhor faz isso? Você tem que só abrir a porta da tua casa. Deixa Ele reinar. Quando Jesus entra na casa, tem restauração. É por isso que esses milagres estão escritos aqui na Bíblia, irmãos. Eles estão descritos aqui para que você creia.
para que você creia, em nome de Jesus. Outro texto que eu quero ler com você está lá em Lucas capítulo 7. Nós vamos ver o verso 36, depois o 44 e o 46. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não me cansa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. O que aconteceu com essa casa aqui quando Jesus entrou? Jesus levou unção. Jesus levou unção. Nesses dias o Senhor está elevando o nível de unção sobre a tua casa, meu querido. As pessoas vão entrar na tua casa, elas vão perceber a vida de Deus. Os seus parentes e amigos vão chegar na tua casa, vão perceber o mover de Deus na sua casa, no nome de Jesus. Porque quando Jesus entra na casa, irmãos, deixa eu te dizer algo, você precisa crer. Quando ele entra na casa, a unção de Deus se manifesta. Outra coisa que se manifesta e que aconteceu lá, está registrado lá em Lucas capítulo 8, 41. Eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas você vai lembrar, é a ressurreição da filha de Jairo. Né? Jairo estava com a sua filha morta. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, já estava luto, já estava um tumulto, as pessoas chorando, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Quando Jesus entrou na casa, junto com Pedro, Tiago, João e os pais, né? Por que Jesus só levou eles? Porque aqueles que estavam incrédulos não podem ficar, nós não podemos ficar num lugar cheio de incrédulos, nós temos que ter o mesmo espírito da fé, né? Então Jesus levou eles e a Bíblia diz que a menina ressuscitou, irmãos. O que Jesus trouxe ali para aquela casa? Vida, vida. Tem casas que eu vou falar para os irmãos, eu como pastor, vivo fazendo visitas, né? A gente sempre está na casa de um irmão, às vezes vai visitar outro irmão, e uma das coisas que a gente percebe quando chega em algumas casas é o ambiente de morte. Eu falo de morte espiritual, de morte, sabe, aquele ambiente pesado, mas eu quero declarar, quando Jesus entra na nossa casa, o ambiente é de vida, vida, milagre. Em nome de Jesus, você vai ter prazer de ir para a tua casa, querido. Eu conheço casais, né, homens, mulheres, que eles não têm prazer de estar em casa, parece que a casa é um lugar de confusão, eles torcem para ter hora extra para fazer, né? Mas esse não é a sua realidade. Tua casa vai ser um jardim, vai ser um Éden, em nome de Jesus, porque quando Jesus entrar na casa tem vida, tem alegria, no nome de Jesus. Amém? Uau, quanta coisa que eu posso falar para os irmãos. Mas por último, né? Tem mais aqui, o último que eu vou falar aqui, quando Jesus foi na casa de Zaqueu, né? Lucas 19, você conhece também a história. A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano, odiado ali pelos judeus, cobrador de impostos, mas ele queria ver Jesus. Eita, é tudo que a gente precisa, irmãos, é ter um desejo no coração de ver o Senhor. Ele queria ver Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu então naquele sicômoro, porque ele queria ver Jesus. Jesus viu o desejo dele, falou, desce, desce aí que eu vou dormir na tua casa hoje. E Jesus passou a noite na casa do Zaqueu. Sabe o que aconteceu? Lá no finalzinho, a Bíblia diz que o Senhor falou assim, ó, hoje houve salvação nessa casa. Nesses dias, irmãos, a gente está orando pela nossa família, né? Tem irmãos aqui que estão orando pelo marido, outros pela esposa, pelos filhos, neto, pai, mãe, enfim. Eu estou aqui só para ativar a fé no teu coração, de que quando você se dispõe para Jesus, para que Ele entre na sua casa, quando Ele entra na casa, vai ter salvação. Naquele dia, Zaqueu e a sua casa foram salvos, porque eles permitiram que Jesus entrasse lá. Então, nesses dias é o que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos realmente escancarando as nossas casas no mundo espiritual, para que o Senhor possa entrar, para que Ele possa ter liberdade, e o resultado disso vai ser salvação. Salvação. Em nome de Jesus. Eu quero que você creia nisso. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou longe. Mas eu quero que você creia nisso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, encerrei falando de salvação. Nós vamos orar agora por salvação. Né? Nós estamos perseverando nesses dias. Então agora, vamos orar aqui por alguns instantes. Coloque agora o nome, as pessoas que você está orando nesses dias. Declara que ela vai vir para Jesus.
Se ela já é crente, está meio fora dos caminhos, declara que ela vai voltar. Se ela não é salva ainda, declara que ela vai ser salva, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar junto com a igreja, junto com os meus irmãos aqui, a salvação dos pais, dos filhos, das crianças, ó Pai. Eu oro, Deus, pela salvação dos maridos, das esposas. Meu Deus, que haja, Senhor, salvação completa. Aqueles que já são salvos, mas que estão longe, estão fora dos caminhos. Eu oro declarando em nome de Jesus que eles retornem, eles venham adorar e servir o Senhor conosco até que o Senhor venha, Pai. Deus, nesses dias nós temos aplicado fé, liberado a palavra e crido, Senhor, crido que o Senhor vai fazer. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Por isso nós declaramos pela fé agora, em nome de Jesus, que nós cremos, visualizamos, enxergamos, temos uma imagem de fé já daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. No nome de Jesus, eu e a minha casa, nós e as nossas casas, vamos servir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos. Creia nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelos pedidos agora, alvos familiares. Lembra aí dos alvos teu e da tua família? Vamos colocar diante do Senhor como quem sabe que é amado, né? Como quem sabe que é amado, que nem seu filho. Você que tem filho pequeno, você sabe disso. Criança, ela pede, ela não está nem aí, ela vai pedir, né? E a gente, como pai, quer fazer de tudo para dar. Deus, ele quer dar, Deus quer nos abençoar, em nome de Jesus. Então pede. Pai, no nome de Jesus, como filhos amados que somos, ó Pai, justificados, redimidos, perdoados, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós apresentamos, ó Pai, para o Senhor cada um dos nossos alvos de oração. Eu coloco agora, Senhor, os alvos de cada família da nossa igreja, cada família que tem orado por coisas espirituais, por coisas materiais, pela saúde, Senhor, em nome de Jesus, sonhos, ó Deus, aquela viagem, Senhor, que está no coração da família para fazer. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar pela fé, Pai, que o Senhor já tem feito. O Senhor já está fazendo, Pai, no nome de Jesus. Assim, como foi com Daniel, nós podemos ainda não ver, os nossos olhos podem ainda não contemplar, mas pela fé nós cremos que o Senhor é aquele que faz, que gera em nós o querer e o efetuar, e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, ó Pai. Por isso nós pedimos coisas grandes, sonhamos coisas grandes, porque cremos que o Senhor pode todas as coisas. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Eu quero orar por último hoje pela nossa conferência da Vinha Paraná. Eu sei que é um desafio, irmãos, para nós, né? Qualquer pessoa que quer participar, eu sei que é um desafio, né? Além da nossa inscrição, que eu creio que nem é tanto assim, mas é o desafio de você se deslocar da cidade, né? É uma noite que a gente não vai estar aqui, vai passar fora e tudo mais. Mas, irmãos, todo investimento no reino de Deus, na sua vida espiritual, ele é eterno, eterno. Nós vamos experimentar coisas lá que é única, né? Nós vamos... O tempo é um negócio que não volta. Você está entendendo? Então, eu estava vendo esses dias, né? Eu gosto de acompanhar futebol. Né? Tenho o meu time do coração que eu torço e gosto de ver os resultados, né? Na maioria das vezes eu não consigo assistir o jogo, mas depois eu vou ver os lances, essas coisas. Eu gosto. E eu vendo lá, eu estava vendo que como as pessoas são apaixonadas pelo time do coração, né? Elas não perdem jogo. Eu vou falar para os irmãos. Hoje, para você assistir um jogo no estádio, não é barato, não. Entendeu? As pessoas são sócio torcedor, né? Eu lembro quando os times vão lá para aquele campeonato mundial, teve gente que vendeu apartamento, perdeu o casamento para ir lá para ver o time do coração, né? Tem gente que é tão intenso para essas coisas e às vezes quando vem para o reino de Deus, existe um bloqueio espiritual, né? Então, irmãos, nós temos ainda algumas vagas, né? Ficou reservado para a nossa igreja 80 vagas, nós temos ainda algumas. E eu queria desafiar você a estar com a gente. Faça esse investimento em você mesmo, na sua vida espiritual. Vão ser 2 dias abençoados, de muita palavra, vida, unção, comunhão. Todas as igrejas do Paraná vão estar envolvidas. Então agora você vai orar por isso. Você vai orar pela conferência, né? Para que cada pastor que vai estar lá, cada palavra, cada momento da conferência. Mas ora agora pela nossa igreja, né? Para que a gente possa levar esses 80 irmãos. E ore por você, porque talvez você quer ir e está ali colocando bloqueio, impedimento. Ora para o Senhor, fala, Senhor, gera em mim o querer, o desejo, me dá o recurso, me dá o que eu preciso, porque eu vou estar lá para ser marcado nesses dias também, no nome de Jesus.
Amém? Então vamos orar pela conferência? Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a nossa conferência da Vinha Paraná. Eu oro pela vida do pastor Alex, nosso supervisor aqui do estado, toda a organização da conferência, tudo aquilo que a gente vai viver nesses 2 dias, ó Pai, meu Deus, eu creio, vai ser sobrenatural, vai ser tremendo, vai ser poderoso demais aquilo que nós vamos viver, Pai. Por isso, eu quero declarar nessa hora, Senhor, que haja um despertamento aqui no nosso meio, Pai, que essas 80 vagas que ficou para nós aqui, nós possamos estar lá com 80 pessoas, sendo marcados pela Tua palavra, marcados pelo Teu Espírito, ó Pai, no nome de Jesus, que não haja impedimento, que não haja nada que nos impeça de estar lá para ouvir, para receber, Pai, para ter comunhão com os irmãos, em nome de Jesus, ó Pai. Oro por cada momento, creio que nós vamos ser transformados, porque vamos contemplar Jesus em cada uma das ministrações. Creio, Deus, que cada período de louvor o Senhor vai se manifestar entre nós. Creio, Deus, que teremos conexões, comunhão, ó Deus, acontecendo de maneira profunda entre nós nesses dias, ó Pai. Por isso nós oramos e profetizamos que vai ser um tempo precioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Se você não fez sua inscrição ainda, entra lá no link, faz a tua inscrição, já garante a inscrição. E daí o resto, daqui um mês, você vai se organizar. Mas garante sua inscrição já, vamos estar com a gente lá. Amém? Irmãos, Deus abençoe então. Vamos encerrar por aqui. Amanhã estou te esperando no culto das 10 ou 18, mas não deixe de vir. Vem com a tua família. Amanhã é dia de ceia, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Deus abençoe.